Olá, bem-vindos ao podcast Face Yoga Paula Sá. Hoje tem uma convidada especial que nos vai falar de um tema diferente dos temas que eu costumo trazer aqui, que é Sara Meireles. Portanto, olá, Sara, obrigado por estares Olá, aqui. Paula. Eu é que agradeço Obrigada. aqui o convite. Estou muito entusiasmada por falar aqui com as pessoas, partilhar aqui algum conhecimento, que acho que no fundo todas merecemos também. Merecemos sim, e os temas que vamos abordar são muito interessantes e diferentes do que estou habituada a trazer aqui, e até tu és consultora de imagem, mas explica-nos porque é algo que muita gente ainda desconhece, em que Uhum. consiste a consultoria de imagem? Então, a consultoria de imagem, no fundo, é um processo que procura, não é mudar a tua imagem, mas é alavancar aquilo que tu realmente és, é trazer a tua essência cá para fora. E, no fundo, adaptar aquilo que é o teu estilo, o teu tipo de corpo, as peças que te identificam, àquilo que é a tua realidade, principalmente. Aquilo que é o teu estilo de vida, a tua profissão, o teu contexto pessoal. Ou seja, no fundo, é como eu digo, é uma alavancagem para seres, não a tua melhor versão, mas seres a pessoa que tu sempre foste, mas que ainda estás a descobrir-te. Então não é bem roupa como as pessoas associam, não é: "Ok, como é que eu devo me vestir?" Ou "Que roupa é que eu devo utilizar?" Ou "Que calçado utilizo para parecer mais alta?" Não, é: "Como é que eu posso me sentir bem comigo própria? Como é que eu posso me sentir bonita? Como é que eu posso me sentir confiante na minha área profissional? E como é que eu posso transmitir aquilo que eu desejo?" Autoridade, credibilidade, acessibilidade, aproximação. No fundo é com a minha imagem, como é que eu posso utilizá-la como uma ferramenta de comunicação. Tal como a nossa voz, saber pronunciá-la, demonstrá-la. Sim, porque a imagem comunica imenso. Antes de nós falarmos, não é? Portanto, já a nossa imagem, aquilo que nós trazemos ou que vestimos, a forma como comunicamos, tanto já transmite muito, não é? Portanto, e convém, é bom termos tudo alinhado, quem nós somos, a imagem que queremos transmitir, o que é que estamos a comunicar, e muitas vezes é algo que nós não sabemos fazer. Eu falo muito até para mim, é algo que eu vou vestir, eu não sei, eu tenho dificuldade nessa comunicação, de estar tudo alinhado, não é? E muitas vezes é associado a algo um bocadinho fútil, mas no fundo não é assim, no fundo não é nada, vai muito mais além, é muito mais profundo, e eu até te convidei para desconstruirmos um bocadinho isto, ou seja, Uhum. e tanto estarmos alinhados, eu falo muito do rosto, olhem-se ao espelho, não é? Cuidem do vosso rosto, mas olhem-se ao espelho e olhem-se na globalidade, Sim. rosto, corpo, e devemos estar alinhados, portanto é mesmo isto de desconstruir, não é fútil, é uma forma de nos conhecermos, é o autoconhecimento. É autoconhecimento e também estamos a trabalhar o amor próprio. Eu vi uma Uhum. frase que tu colocas, que é no teu site, que eu andei a fazer o trabalhinho de casa, que no fundo é revela a mulher que sempre aspiraste ser, não é? Tanto é mostrares aquela pessoa que tu já és cá dentro, não é? E queres pôr cá fora. Como é que tu trabalhas, como é que tu trabalhas isto com as tuas clientes? Então, é importante percebermos que nós temos diferentes fases na nossa vida. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender. Então elas acham que, ok, eu tenho que descobrir qual é o meu estilo e esse vai ser o meu estilo para a minha vida toda. Mas não, nós vamos evoluindo, nós vamos nos conhecendo, vamos tendo experiências que também nos vão transformando e mudando. Então é normal que toda, no fundo, tudo aquilo que compõe a nossa imagem também se vá alterando. Então quando existe esta frase de revela a mulher que sempre aspiraste ser, é quem é que tu és naquele momento? Quem é que tu és agora? O que é que tu queres atingir? Quais são os teus objetivos? Então é a partir daí, também há aqui uma entrevista, há aqui todo um processo que procura descobrir não só o que é que tu queres transmitir, quem é a mulher que tu visualizas, porque a pessoa que nós visualizamos é a pessoa que nós já somos, simplesmente temos medo de trazer cá para fora. Então visualiza a mulher que tu queres ser, diz-me, comunica, olha, descreve-me, que no fundo é como é que tu te vês, como é que essa pessoa fala, como é que essa pessoa anda, como é que essa pessoa se veste. E no fundo é ajudá-la, através de alguns mecanismos e técnicas, ela a trazer essa parte interna para a sua parte externa, trazer, expor cá para fora aquilo que ela realmente é, aquilo que ela sempre quis ser, mas que no fundo, ou por causa de mitos, ou por causa de crenças, teve sempre aquela dificuldade em trazer, ou em aceitar, no fundo, essa pessoa. Então é aqui um processo de traz cá para fora aquilo que tu já és no teu interior. Sim, e eu acho que tu és muito apaixonada também pelo que tu fazes. É como se fosse um propósito, não é? Eu às vezes vejo os testemunhos das tuas clientes, podemos dizer assim, e elas dizem sempre que tu tens um dom.
de ir lá descobrir aquela pessoa que elas até nem que estava lá e que elas nem sabiam, se calhar, não é? E tu tens aquele dom de trazer cá para fora, de mostrar ao mundo a verdadeira essência. E como é que tu descobriste que isto era o que tu querias fazer, que isto era o que te realizava, que tu querias impactar as mulheres a este nível? Como é que tu descobriste isto? Ou que processo é que foi? Porque tu, tu não fizeste sempre isto, não Não. é? Exato. Conta um bocadinho a tua história até chegares aqui. Então, foi tudo foi tal como uma consultoria de imagem, foi uma descoberta, um processo. Então, imagina, eu sou licenciada em línguas e, sempre estudei inglês e alemão e era sobre isso que eu me focava e o meu trabalho era sobre isso, recursos humanos numa base inglesa, mas aquilo que aconteceu foi, eu não me sentia realizada, eu sentia que no fundo estava a aceitar aquele padrão de não, tenho que ter um emprego estável, um emprego das 8 às 5, que me dê aquele estilo de vida, que depois tenho que casar e tenho que ter filhos. No fundo era seguir o padrão da minha família, aquele padrão que no fundo nos transmitem como um padrão mais correto, porque foi a realidade deles e está tudo bem com isso. Mas desde criança que eu gostei muito de moda. A minha tia era costureira, então eu passava imenso tempo lá. E toda a gente dizia: "Tu tens um dom, tu vais seguir isto". Mas lá está, quando temos uns pais ligeiramente mais tradicionais, seguir moda é, no fundo, é quase para eles é como se nos fôssemos enforcar, porque a meia área que não tem saída, a meia área que é muito inconstante. Então, no fundo, segui o padrão deles, mas depois, quando comecei a trabalhar, a ganhar, a ter minha própria estabilidade financeira, eu percebi: "Não, eu tenho aqui uma oportunidade de ser quem eu realmente quis ser". No fundo, a mulher que sempre fui, aquilo que eu realmente gosto. Então, eu sempre me vesti, sempre tive cuidado com a minha imagem, sempre foi a minha forma de comunicação principal. E sempre me diziam, pediam-me dicas: "Olha, Sara, ajuda-me aqui". E disse: "Olha, não, é isto que eu quero ser. Eu quero ajudar outras mulheres a sentirem-se como eu me sinto, a sentirem-se bonitas, a sentirem-se cuidadas, a sentirem-se valorizadas, não pelos outros, mas por elas próprias. Porque a nossa imagem comunica nos outros, mas também comunica muito sobre como nos sentimos. Então, foi esse processo. Eu decidi: olha, não, vou alavancar-me, vou-me lançar aos leões, como dizemos. E foi na altura da pandemia, eu tinha acabado de ultrapassar um término de namoro muito difícil, então estava naquela fase em que não sabia o que é que queria para a minha vida, quem eu era, o que é que eu vou fazer agora, sentia-me literalmente perdida. E eu disse: "Não, olha, vou-me agarrar a isto". Então comecei com uma formação muito leve de consultoria, autoconsultoria, para ver se realmente me identificava e depois quando eu sofri a minha própria consultoria de imagem, eu percebi: "Não, é isto que eu quero trazer para a minha vida, é isto que eu quero dar a outras mulheres, é este poder pessoal que elas precisam e que elas também merecem". Acho que é uma questão também de merecimento. Quando eu percebi que era uma coisa que eu merecia, eu disse: "Não, outras mulheres também merecem isto, também merecem conhecerem-se, também merecem gostarem delas próprias e não terem uma má relação com o espelho, terem uma relação saudável, perceber que há momentos bons, momentos menos bons, momentos onde nos sentimos mais bonitas, sentimos menos bonitas, mas fazem parte. E está tudo bem". Então, a partir daí eu disse: "Não, é isto que eu quero". Mas ouço E muito isso, desculpa, eu ouço muito isso, até mesmo das minhas professoras, que é: "Sara, tu tens um dom". E quando eu ouço isso, eu sinto: não estou a fazer por questões, de questões sociais, questões de presença de impacto social, não, é por questão pessoal. É porque eu sei que gosto do que faço e quando nós gostamos do que fazemos, é muito mais fácil transmitir e dar ao outro, porque não nos custa, não é algo que estamos a fazer contrariados, não é uma coisa que nos está a machucar, a magoar, não, é um prazer. E quando nós temos prazer de dar aos outros, a nossa vida flui de uma forma tão leve, que quando eu descobri isso, disse: "Não, isto é o que eu quero para a minha vida". E cá E estou. fluiu, e fluiu muito bem, tu já viste é o que tu cresceste em pouco tempo, não é? Portanto, é portanto, as voltas que a tua vida deu. Eu, no fundo, estava-te a ouvir e estava-me a rever muito. Eu acho que, no fundo, muitas de nós tiveram um percurso desse semelhante. Foi quando estivemos na sombra que a luz surgiu. É preciso, nós precisamos destes opostos, não é? Como estavas a falar, que vieste de uma fase menos boa da tua vida e muitas vezes são estas fases menos boas que nos fazem encontrar. Nós vamos procurar o que é que nos ilumina. Eu estou aqui no escuro, na sombra, o que é que me ilumina, não é? E tu foste encontrar aquilo que te ilumina a ti e quando estás iluminada, tu iluminas os outros.
E isto realmente é um dom e tem que ser partilhado, não é? Portanto, as línguas, olha, há muita gente que tem esse dom que vai, não é? E tu tens este, então tu ficas com este, não é? E é possível seres feliz a fazer aquilo que tu gostas e viveres disso, não é? E és realmente feliz, mudaste de uma vida dita estável, tradicional, os conceitos que os nossos pais, porque a vida era diferente na altura deles, não é? Na geração deles. Lá está. Eu tenho mesmo, acontece-me o mesmo, não é? Dentro daquela vida mais tradicional, e no entanto, essa tradição, tudo isso não nos faz feliz, não nos dá, portanto, a vida é diferente hoje em dia também. Mas quais são os motivos que tu sentes que te levam as mulheres que porque muitas vezes as nossas clientes são um espelho daquilo que nós somos ou já fomos. Tu sentes que as mulheres que te procuram também estão ou passaram recentemente estiver momentos menos bons da sua vida? O que é que tu sentes? Ou vão puramente, ok, eu quero saber vestir-me. O que é que leva a maioria das mulheres a procurar-te? Então acaba Ou por, mulheres e homens. mulheres e homens, também sou procurada Mulheres por e homens, homens. também trabalho com homens, É. mas aquilo que eu sinto mais, no fundo, é que as mulheres procuram muito por causa dessa questão de uma mudança, ok? Estão a passar por uma mudança, uma fase na vida delas, tanto emocional, às vezes é uma mudança de carreira, às vezes foi um término, às vezes foi um divórcio, outras vezes foi uma gravidez, que, sabes, quem passa por uma gravidez muda muito. Passa por um processo completamente transformador. E elas depois chegam ao final da gravidez e não sabem quem são. Quem eu sou agora? Agora sou mãe e, não e sentem mesmo, eu não sou a mesma pessoa. Então procuram muito porque querem recuperar a autoestima, mas acima de tudo é porque querem saber gostarem delas. No fundo é isso, eu quero saber como gostar de mim, como é que eu posso transmitir aquilo que eu sou, como é que eu posso me sentir confiante e como é que eu posso ser aquilo que eu sempre quis ser. Agora sou uma pessoa diferente e eu quero conseguir transmitir isso. E como é que eu faço? Como é que eu agora pego nas roupas que eu tenho e transmito esta nova versão, esta nova pessoa? Então, no fundo, é muito isso. É procuram tocar feridas e não é que me digam isso diretamente, mas pelas conversas, pelas sessões, nós compreendemos que há ali feridas, feridas que eu própria tenho, que eu própria me identifico às vezes, que eu relembro períodos na minha vida onde também passei por isso, e simultaneamente é por uma questão de amor próprio, acima de tudo. E claro, também há a questão de, ok, economização, que é uma coisa que as pessoas não compreendem. A consultoria de imagem é um investimento, mas é um investimento que te vai permitir fazer menos investimentos maus, vai-te permitir comprar menos peças que que consideras, depois passado um tempo consideraste erradas, que não te identificas, que compras nos saldos porque estava a um preço e tu achas, ok, vou precisar disto, e depois é aquela peça que tu nunca utilizas. Então, no fundo, também é para te ajudar, e há pessoas que me procuram mesmo por uma questão de conhecimento, para haver uma possível economização de dinheiro, porque depois as pessoas também querem investir em outros projetos, e quando sabem e têm esse conhecimento, depois é muito mais prático e fácil o dia a dia delas. Uhum. Sim, e depois eu também sinto isto até nas minhas alunas, portanto, de yoga facial, que é quando as pessoas se sentem bem na sua pele, não é? Tudo flui de outra forma, mesmo a nível profissional, a nível pessoal. Tu, quando ganhas esta autoestima, seja através do autocuidado, isto é autocuidado, escolhermos a nossa roupa, sabermos o que é que está alinhado connosco, portanto, é autoconhecimento e autocuidado. Portanto, tudo isto faz com que tu vives de uma forma diferente, tu atrais coisas diferentes e quando tu estás realmente alinhada, tu estás de acordo, tu vives de acordo com a tua essência, tudo flui de outra forma, não é? Portanto, tu vais desbloquear muitas coisas na tua vida de forma inconsciente, mas vais. E isto é este alinhamento da tua essência, com o que tu queres comunicar e aquilo que e mesmo até a nível pessoal e profissional, é fundamental na vida de todos nós, eu penso. E muitas vezes nós falhamos porque falhamos, entre aspas, não é? Porque não estamos neste alinhamento. E realmente acaba por ser mais dispendioso porque vivemos frustrados, não comunicamos aquilo que queremos, as pessoas que já não nos levam tão a sério. Há pessoas que querem comunicar a autoridade e não o sabem fazer e mantêm-se num registro muito suave e às vezes tu chegas a uma sala e tu sentes todos os olhares se viram para aquela pessoa é magnética, porque não é só porque tem uma roupa vermelha, não é? É porque ela está alinhada e ela vibra de outra forma e isto é importante o que tu fazes também. E tu sentes que cada mulher é diferente, não é? Portanto, como é que tu consegues
perceber e ir buscar a essência e comunicar, portanto, é através da conversa que tu vais tendo com elas, vais fazendo experiências de roupas, de compras, como é que tu fazes? Isso é uma à parte, só desculpa lá interromper. Força, força. Tu disseste uma coisa muito importante, é um investimento. É, mas não há investimento melhor do que em nós próprios, não é? Sem Portanto, dúvida. é isso, é Eu isso. uso muito essa frase no final, Sara, foi o melhor investimento que eu fiz. Exatamente, exatamente. É isso. Mas respondendo aqui à tua pergunta, no fundo, que eu agora esqueci-me qual era. Ok. Portanto, no fundo era as mulheres, portanto, depois eu começo aqui a dispersar, Não, as eu é que mulheres que estão expressei, o meu alinhadas pensamento expressou-se. as mulheres que estão alinhadas, com a sua comunicação. Portanto, como é que tu fazes para ir descobrir ali a A essência? É um essência processo de que cada pessoa. demora, é através de conversas, de experiências, como é que tu fazes? Olha, é curioso perguntares-me isso. Quando eu comecei, eu tinha pessoas próximas que diziam: Olha, Sara, vai ser difícil, porque no fundo só vais poder trabalhar com pessoas num estilo mais elegante ou clássico, porque é o teu estilo, é a forma como tu te vestes, então as pessoas vão se assemelhar muito a isso. E houve aquele medozinho, é? Quando estamos a começar, ok, se calhar não vou atrair o público-alvo. Então houve pessoas que diziam: Olha, veste sapatilhas, olha, mostra-me looks mais desportivos, mais casuais. E eu ainda pensei, ok, considerei, olha, se calhar vou então adaptar-me também à realidade das pessoas que me procuram para eu conseguir, no fundo, atrair essas mulheres e conseguir comunicar com elas. Mas foi então que eu disse, Sara, isto é o oposto da consultoria. Isto é o oposto daquilo que tu realmente és. Então, não, sapatilhas eu não me identifico, utilizo em contextos de alguns eventos que precisam desse tipo de calçado, mas não utilizo, é o meu estilo de roupa, é a minha forma de ser, tudo aquilo que a forma como eu me vestia sempre foi a minha forma de ser. Então, sempre me diziam que ia ser difícil, até que eu comecei a ser procurada por pessoas que tinham estilos completamente diferentes. Até o estilo criativo, que é o estilo que eu considerava que seria o mais difícil de trabalhar, porque é o estilo mais irreverente, mistura de cores, mistura de padrões. Mas as pessoas me procuram, não pela forma como eu me visto, mas por aquilo que eu entrego, pela forma como eu sou e por aquilo que eu entrego. Então, todo o processo acaba por ser muito leve, porque quando eu converso com a pessoa na entrevista e ela conversa comigo e eu falo: Olha, como é que é a relação com o teu corpo? Como é que tu te vestes neste momento? Quais são os valores que tu defendes? Tudo isso eu consigo compreender logo na minha mente o tipo de pessoa que ela é. Ou seja, no fundo, aquilo que ela quer trazer, ou aquilo que ela acha que é, mas que não é bem aquilo que no fundo ela representa. Então, depois, todas as minhas sessões eu acabo por trazer imagens. Imagina, todas as dicas que eu dou, todos os truques têm que ser acompanhados com imagens que é para a pessoa conseguir visualizar, porque visualizar é muito importante. E a pessoa, quando me diz, olha, identifico-me imenso com este look, olha, gosto imenso deste pormenor, eu automaticamente vou registando, guardando tudo, porque eu vou assim vou construindo os padrões que identificam a pessoa. Então depois, a partir da primeira, segunda sessão, torna-se algo tão leve, porque eu já consigo compreender a pessoa de facto já consegue ver-se naquela imagem, já se vê alinhada, já consegue visualizar aquilo no dia a dia dela, na forma dela se vestir. Depois torna-se um processo muito fluido, muito leve, muito tranquilo, porque a pessoa já se reconhece, já acha possível. Porque uma das coisas que eu mais sinto é que as pessoas, quando me procuram, acham que é impossível. Não, é impossível eu conseguir investir assim, é impossível eu agora transmitir mais credibilidade, ou é impossível eu tirar a parte mais séria do meu rosto, do meu dia a dia e tornar-me mais leve. Mas depois, quando elas veem que é possível, tu vês uma magia, vês ali um brilho nelas, é o que te faz, no fundo, querer continuar a fazer o que tu fazes. É como, por exemplo, a questão da pele, como tu fazes o face yoga, yoga facial. Não sei, acho que posso utilizar os dois termos. Podes. Imagina, quando as pessoas veem, começam a ver ali os primeiros resultados, a primeira magia, tu vês o brilho nelas, vês que elas estão mais motivadas, que elas veem os resultados, que elas veem que é possível. Porque no fundo é isso, é mostrar que é uma experiência que é possível, que elas merecem e que também resulta com elas. Não é só, ok, só resulta com as estrelas de cinema, só resulta com quem tem uma consultora de imagem pessoal, exclusivamente para elas. Não, é possível para toda a gente. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu acho que é algo muito que eu tenho que fazer uma vez na vida, portanto, é algo que eu quero fazer mesmo. E é mesmo a questão do autoconhecimento e de estar alinhada. E é como tu também falaste aí na parte do corpo.
que eu achei muito interessante, tu falaste também da parte do corpo há pouco, hum, e muitas vezes há mulheres que dizem: "Ok, eu não gosto disto, aquilo, eu vou só esconder". Como é que tu lidas com este género de situações, mulheres que só querem esconder, que não gostam, por exemplo, tanto mulheres que têm tanto mais estamos a falar também de excesso de peso, e às vezes não é, não têm, às vezes elas olham-se ao espelho e acham que têm e não têm. Portanto, também há muito isto, não é? Portanto, como é que tu consegues ir lá, portanto, tirar aquelas camadas, chegar e fazer com que a mulher se sinta única, porque cada corpo, assim como eu digo, cada rosto é único, cada traço do rosto é único, cada corpo é único, e a sociedade faz com que tínhamos a necessidade de estar constantemente a nos encaixarmos em padrões que nem existem, não é? Como aquilo que eu costumo dizer, eu não sou suficientemente Sim, jovem, eu não sou suficientemente magra, eu não sou verdade. suficiente, tenho celulite, tenho não sei o quê. Pronto. E depois queremos encaixar em padrões que nem sequer existem, são falsos, que estamos a falar de milhões de filtros, não é? Portanto, aquela beleza não é real. Como é que tu lidas com nestas situações com as tuas clientes? Portanto, e que conselho é que tu dás a quem não está a ver ou ouvir, para lidarem com isso também? Porque também é importante. Então, no fundo, há aqui um processo que é um processo de aceitação. Então imagina quando me procuram e de facto evidenciam, pronto, um volume abdominal, ou um volume nos braços, um volume corporal, acho que é trabalhar muito a parte de aceitação. E aquilo que eu mais faço com elas é trazer a realidade, que no fundo é uma realidade dura, mas é uma realidade que quando tu aceitas torna-se de forma leve. Então imagina na sessão, que é a sessão de análise de proporções corporais, eu não gosto de chamar muito sessão de análise do corpo, porque parece que vamos encaixar-nos num tipo de corpo, numa caixinha. Então eu gosto de chamar uma sessão de análise de proporções, porque nós temos proporções. Nós temos proporções horizontais, temos um corpo que tem um formato, também temos proporções volumosas, há pessoas que têm peito volumoso e que podem ser um tipo de corpo, pode ser o mesmo tipo de corpo que é o meu, por exemplo. Há pessoas que têm, por exemplo, proporções verticais, têm pernas mais longas, pernas mais curtas, então é trabalhar o nosso corpo no todo. Mas aquilo que eu faço nessa sessão é, depois de compreender e de conversar com ela sobre as suas proporções, o seu corpo, aquilo que eu faço é todas as dicas, eu trago imagens de pessoas que no fundo ela consiga visualizar que possam ser ela. Então imagina se eu estou a lidar com uma cliente que tem um excesso de peso ou que é considerada mesmo plus size, eu trago imagens de mulheres plus size que se vestem de forma tão incrível e linda, para que elas consigam perceber, não, é possível eu gostar de mim, é possível valorizar-me na mesma com o meu tipo de corpo. É possível eu refletir-me, eu ver-me. No fundo é trazer aquela ideia do é possível. Porque quando tu acendemos aquela chama do é possível, eu posso gostar de mim como elas, eu posso me vestir como elas, depois é só tens que alimentar. Só tens que te valorizar, cuidar de ti. E sempre que introduzes um gesto de autocuidado na tua rotina, o que acontece é que tu vais evoluindo. Às vezes é aquele gesto, às vezes eu falo, tenho uma sessão de autocuidado, poder, então eu falo, por exemplo, a pessoa tem que cuidar da pele, tem que cuidar das unhas, tem que cuidar do cabelo, e elas pensam que no fundo são gestos, coisas simples, coisas pequenas, mas são coisas pequenas que fazem uma diferença enorme. Quando tu tratas, por exemplo, quando tu fazes as sobrancelhas, por exemplo, sempre que sejas esteticista, te sentes-te melhor. Quando fazes as unhas, te sentes-te melhor. Quando sais do cabeleireiro, te sentes melhor. Então é esse sentimento que tens de trazer para o teu dia a dia. Não preciso de ir à cabeleireira constantemente, mas posso cuidar do meu cabelo em casa. Posso hidratá-lo, posso mimá-lo. É como a minha pele, eu tenho que cuidar da minha pele, porque senão daqui a uns anos vou-me arrepender de não o ter feito. E o procedimento vai ser mais longo, vai ser mais difícil e pode ser até mesmo mais prejudicial para a nossa pele, que vamos ter que introduzir muitas vezes químicos que não, nem sempre não são benéficos para nós. E se tivéssemos começado desde cedo, depois é muito mais leve. Então, no fundo, quando fazemos todos estes gestos de autocuidado, nós começamos a aceitar-nos mais. Então, quando eu lido com mulheres que, no fundo, têm uma má relação com o espelho, eu tento trazer ferramentas para que elas possam ver que é possível. Possam ver que, ok, é uma questão, é um processo. Neste momento podes não te sentir assim confortável, confiante contigo próprio, com o teu corpo, mas é uma coisa que tu vais trabalhando, que vai melhorando, que vais aprendendo. Porque no fundo tudo aquilo que é o autoconhecimento e o amor próprio é uma coisa que aprendemos. Ninguém nos ensina. Nós vamos aprendendo.
Vamos cultivando, vamos semeando e plantando e recolhendo aquilo que no fundo é aquilo que vamos fazendo com nós próprios. Mas sim, também tenho muitas mulheres que vêm ter comigo e que quando eu falo: "Olha, o que é que tu não aprecias tanto no teu corpo?", elas veem coisas que não existem. E isso acontece por causa das redes sociais, por causa da abordagem que fazem sobre o corpo ideal, por causa daquilo que é apresentado nas revistas, a realidade que muitas vezes nós próprios trazemos para o nosso dia a dia. Uma questão de confiança: "Olha, hoje vou colocar um filtro porque me sinto bem, faz-me sentir mais bonita, mais especial", ok. Mas isso também acaba por ter ali uma influência também nos outros e em nós próprias, porque achamos: "Ok, eu preciso do filtro para me sentir mais bonita". Às vezes não, às vezes eu tenho quando coloco um filtro, eu tenho que me sentir já bonita comigo própria. Simplesmente: "Olha, vou colocar um filtro porque hoje estou com uma pele muito pálida", como estávamos a falar no início: "Olha, não tenho a minha luz não está muito forte", no fundo é para ajudar, mas não é no sentido de prejudicar-me. Mas depois sim, tenho que conversar com elas, às vezes tenho que recorrer mesmo às imagens do corpo delas para elas verem: "Não, olha, não há, repara, visualiza", e muitas vezes são surpreendidas e dizem: "Eu não sei porque é que durante anos achei que tinha", e a resposta é fácil: não te vês. Não te olhas ao espelho, ou quando te olhas ao espelho é de uma forma tão leve de: "Ok, estou vestida, estou pronta, posso ir", e vou. E aquele tempo de: "Olha, deixa-me olhar, deixa-me ver, deixa-me gostar de mim, deixa-me aceitar ou perceber aquilo que posso melhorar", porque também melhorar é possível, podemos todas melhorar. Mas se não nos vemos, torna-se mais difícil perceber aquilo que vamos melhorar. Então implementamos na cabeça ideiazinhas que ouvimos, e muitas vezes durante a nossa infância, durante a adolescência: "Olha, sempre foste muito cheinha, olha, agora não és tanto". E convencemos-nos daquilo e aquilo fica a moer na nossa cabeça quando não temos uma confiança ainda muito desenvolvida. Então, no fundo, Sim, aquilo que eu faço é trazer isso, leveza. leveza. E tu disseste aí esse ponto que é muito interessante, porque nós vamos ouvindo coisas desde a infância. Por exemplo, tu ouves sempre coisas desde a infância, independentemente do teu Sempre. corpo, independentemente. Há pessoas que é porque, olha, estás cada vez mais magra. As pessoas que têm tendência a ser mais magras ouvem e têm complexos. Eu tenho imensas amigas e pessoas na família que sempre foram, sempre foi aquele registro delas, sempre foram assim, não fizeram, nunca fizeram nenhum tipo de dieta, nunca quiseram ser, são assim, ponto final. E elas dizem, e todos os anos sempre vou ver a família dizem, estás cada vez mais magra, e Sim, aquilo é horrível, porque as pessoas não querem. Eu uma vez estava a falar com uma amiga minha, ela disse, tu não tens noção como eu me sinto, de ouvir todos os anos a mesma coisa, de eu sinto-me mal porque eu queria engordar e não consigo, e as pessoas vão lá, estás cada vez mais magra, tu vais é comer. Ou então e ao contrário também. Ah, estás a ficar mais cheinha, é impressão minha. A última vez que te vi, estavas menos gorda, não é? Foi como as pessoas falam. Há sempre estes comentários, nunca no aspecto, nunca no ponto de vista, nunca de uma forma positiva, não é? É raro dizeres, olha, eu acho que estás muito mais bonita do que o ano passado. Ou a última vez que te vi não estavas tão bonita. Isto é raríssimo, nunca ouves, não é? Ou o que é que fizeste, tu gostas mais do teu cabelo agora? Ou isto não existe, ou é muito raro. E enquanto que o contrário existe. E nós crescemos assim, sempre não é julgamento, mas é sempre nesta crítica. Nós crescemos e crescemos com isto e isto vai ter impacto na nossa autoestima. Tudo. Eu há pouco também disseste outra questão que eu achei muito interessante. É um processo. O autoconhecimento, o amor próprio, a autoestima é um processo que temos que levar para a vida, sem não é? dúvida. É todos os dias irmos cuidando de nós. E tu falaste, olhem-se ao espelho. As pessoas não se olham ao espelho e não olham. Eu lembro, eu tenho, não sei, eu digo às minhas alunas da comunidade Face Yoga, digo-lhes muitas vezes, quantas vezes é que vocês se olham ao espelho? Olhos nos olhos, não é olhar como tu disseste, estou vestida, estou cara lavada, lá vou eu. Não é isto. É quantas vezes vocês olham para vocês, olhos nos olhos, olham mesmo. Porque nós olhamos para os outros, cuidamos dos outros, mas não olhamos, não é? Portanto, e achei que era muito Sim. importante até, portanto, frisar um bocadinho isto, mais que tu disseste e muito bem. Ah, olha, houve uma altura que eu queria falar contigo deste tema, das cores, que, portanto, até falamos muito de coloração pessoal, falou-se das cores, sobretudo, eu notei isso na altura da pandemia. De repente houve um Uhum. boom de informação sobre isto e eu nunca Sim. tinha ouvido falar até destes temas. Tu achas que a escolha de cores, portanto, tu que tens aí o círculo atrás das cores também, está a ver? É. Portanto, achas que tem influência na forma como nós nos vestimos, no nosso tom de pele, de cabelo? Como é que isso pode ajudar? Como é que pode nos ajudar no nosso dia? Então, uma coisa que eu defendo muito na consultoria de imagem é valorizar a tua beleza natural, aquilo que já nasceu contigo.
no fundo. Uhum. Claro que tu podes ter uma mudança, podes mudar a cor de cabelo, podes mudar a forma como te vestes, mas valoriza aquilo que é teu, que é natural, porque se nasceste com isso, é porque é teu, é especial. Uhum. Então, no fundo, a coloração pessoal, aquilo que procura é aprenderes a valorizar aquilo que já é teu. Então é saberes quais são as cores que ficam melhor com a tua pele, mas para isso precisas de conhecer a tua pele. Perceber se ela tem um tom frio, se ela tem um tom quente, um tom neutro, se ela tem, uma profundidade, se ela fica melhor com cores escuras, cores claras, se fica melhor com cores muito vibrantes ou cores mais opacas, mais suaves. Então, no fundo, é descobrir as cores que reforçam a tua beleza natural, que fazem com que, no fundo, é como o face yoga, que tu não precisas de estar constantemente a fazer procedimentos estéticos, que não tenhas que estar a utilizar tudo aquilo que toda a gente usa, mas não, usa as cores que, no fundo, vão refletir aquilo que te fica bem, aquilo que te vais sentir melhor. Porque é uma coisa que me procuram muito e no início, às vezes comento isso com as minhas clientes, toda a gente vem ter comigo que é toda a gente ser neutra. Estamos na fase dos neutros, que é toda a gente vestir-se de forma neutra, então só querem usar preto, branco, bege, castanho. São estas as cores do guarda-roupa. São as cores que eu não tenho. Eu não uso. Já Nós não estamos muito nessa fase sim. dos looks monocromáticos muito neutros. Então, Uhum. quando fazemos o teste de coloração pessoal, elas descobrem às vezes milhares e milhares de cores. E às vezes são cores muito intensas, cores muito fortes. Às vezes são amarelos, às vezes são azuis, são roxos, rosa, fúcsia. E elas ficam, meu Deus, estas são as cores que me favorecem, o que é que eu vou fazer? E depois, quando começas a abordar com elas as cores, a magia das cores, quando começas a mostrar que é possível ser sofisticada com cores fortes, que é possível ser elegante com cores suaves, tudo isso, elas começam a perceber que não, no fundo eu não tenho que respeitar o padrão que toda a gente colocou para me sentir daquela forma. Então elas utilizam a cor a favor. E tu depois com a coloração pessoal tu percebes como é que podes utilizar as cores que te ficam melhor, mas também como é que tu podes utilizar aquelas cores que no fundo nunca não te favorecem tanto. Imagina, nem toda a gente fica bem de preto e toda a gente adora preto, ou a maioria das pessoas gosta de preto, como é que eu posso usar preto? Então nós também damos estas dicas. Mas no fundo o objetivo é sempre valoriza o que é teu, o que é natural, valoriza o teu contraste, aquela diferença do tom de cabelo, tom de pele, valoriza realmente quem tu és. Imagina, quando me dizem, eu queria ficar loira. Ok, eu preciso explicar que aquilo vai mudar o contraste da pessoa, se a pessoa tiver um contraste forte, se tiver, por exemplo, um alto contraste. Pode anular, pode tirar um bocadinho de credibilidade, pode dar um aspecto mais pálido, mas também se for o objetivo dela, se for o sonho dela, também é possível, desde que ela saiba como fazer, se calhar manter a raiz mais natural, que é para ter ali um traço dela, depois fazer ali umas nuances e ir percebendo se realmente é uma mudança que ela quer fazer. Mas aquilo que eu digo sempre, tanto na sessão de coloração pessoal como visagismo, que no fundo é analisar o formato do nosso rosto, é valorize o que é natural. Se têm o rosto desta forma, valorizem. Há sempre formas de valorizar. Os acessórios valorizam, as cores valorizam, a forma como pomos o nosso cabelo, os penteados, cortes, tudo isso valoriza. Não é necessário estarmos a mudar para nos entrarmos num padrão ou para simplesmente sermos aquele tipo de pessoa. Não. Queres ser este tipo de pessoa? Porquê é que queres ser este tipo de pessoa? O que é que isto te vai trazer? E se realmente és tu. Se for, avançamos com essa transformação, no fundo, muito profunda. Se não, olha, vais aprender a valorizar aquilo que já é teu. E quando valorizas aquilo que já é teu, a tua beleza natural expande-se. No fundo. Sim, sim, sem dúvida. E muitas vezes, olha, eu falo por mim, eu nunca procurei as cores da moda. A minha moda sou eu que a faço. É assim, eu uso A as cores nossa que eu moda somos sempre. quero. Não é? Portanto, eu estou sempre na minha moda, estou sempre na moda. E as cores que eu uso as cores com que eu me sinto bem. Mas comecei a prestar alguma atenção, sim, sou sincera, porque, por exemplo, pelo que eu percebi, corrijo-me se estou a dizer algo mais neira, não é? Pelo que eu percebi, tu tens de procurar harmonia. Ou seja, se o meu tom é frio, no meu caso, ficam melhor os tons frios, certo? E é verdade que Exatamente. os laranjas não me favorecem, não é? Portanto, eu noto, eu nunca gostei de me ver. E dá mesmo um ar mais. E sabendo isto, ok, o meu tom de pele é mais quente, os tons quentes ficam bem, o meu é frio, rejuvenesce Sim, também. porque Dá, repara, depois não de é? todas as tuas escolhas de cor, de tom de cabelo, de maquilhagem, de batom, é tudo acertado. Porque muitas vezes o Uhum, que acontece? Nós vemos um batom incrível, colocamos no nosso lábio e fica horrível. E nós o que é que verdade. começamos? A culpar. O problema sou eu, porque é que este batom fica bem àquela pessoa, porque é que fica bem a imensa gente e eu não consigo utilizar na minha pele.
Porque não é o batom que mais vai te favorecer, não é o teu tom. Então descobre se tens uma pele fria, batons com uma temperatura mais fria. Quais são as cores? Quer dizer que vou ter que usar sempre batom mais com pigmentação rosa? Não, há o vermelho, vermelho Ferrari, há o vermelho que vai se tornar mais cereja, que se torna mais cereja. Isso é um vermelho, por exemplo, frio. Aprenda a utilizar essas cores. Por exemplo, nós estamos naquela fase, e isso é, pronto, no fundo é com que causa às consultoras um bocadinho de revolta no mercado, que é quando vais procurar paletas de sombra, a maior parte daquelas que encontras na loja são as douradas. Douradas, com castanho, com aquele tons Sim, alaranjados. não dá para mim. Não Quem dá é para temperatura fria, aquilo vai nos deixar com uma pele muito abatida, com um sim, aspecto muito sim. pálido. Nós precisamos de outros tipos de paleta, então também precisamos que o mercado comece a diversificar. E as únicas marcas que fazem essa diversificação, no fundo, são as marcas mais caras, mas também nem toda a gente tem esse poder de comprar uma paleta que tenha um valor muito alto, fazer esse investimento. Então também é importante que as marcas, no fundo, as marcas no geral, forneçam produtos com qualidade, nos diferentes valores, mas também que chegue a toda a gente. É como as roupas. Eu fiquei super admirada quando a Mango lançou a Mango Violeta, porque é uma linha mais para mulheres plus size. Como é que elas têm imagens mesmo de mulheres com com um pouco mais de volume, para que as pessoas consigam ver como é que aquela peça pode ficar. E é isso que falta nas marcas, e às vezes falo isso com a minha professora, com a Raquel, porque às vezes eu tenho clientes plus size e preciso de recomendar roupa. E às vezes fico com aquela dificuldade de que lojas é que eu vou? Porque as lojas em Portugal, especialmente, não fornecem esse mercado. Então, como não, no fundo, não trazem peças para esse mercado, criam, no fundo, aquele preconceito que esse mercado é à parte. Aquelas pessoas são colocadas de parte. E não, temos que incluí-las também. Então, o mercado também que tem que avançar, tem que perceber que há belezas diferentes, que há personalidades diferentes, e é preciso trazer um bocadinho disso para o dia a dia. Claro que é normal, eles têm que seguir tendências, têm que seguir o que é fashionista, o que está em moda, mas tem que atingir toda a gente. Também por uma questão de valorização da marca. Sim, sim. Eu acho que este caminho já está a ser feito. Também notas isso, já algumas marcas já está a ser feito, felizmente, ainda há muito para evoluir Sim. nesse sentido, não é? Mas acho que já está a ser um bocadinho feito, já está a ser um bocadinho feito, acho que sim, mas ainda há muito para fazer. E acho que tanto como consultora de imagem, vocês têm impacto, vocês têm ajudam as pessoas a saberem escolher também, encaminham, mas, acho que vocês têm um papel fundamental nisso também. Às vezes as marcas seguem aquilo que os clientes pedem. Se os clientes, os consumidores começarem a exigir coisas, elas vão se alinhar com isso. E eu também tenho notado muito isso até no nível de cosméticos. A realidade que eu tenho visto, eu sou residente em França, não é? A realidade que eu vejo em França é que as marcas francesas estão todas, a grande maioria, está a reformular tudo para tornar um bocadinho mais clean, com menos químicos tóxicos. Portanto, Uhum. e isto é importante, porquê? Porque houve aqui uma espécie de mudança muito grande no consumidor, que está muito, cada vez mais sensível a estes Questões de pontos. sustentabilidade e Completamente, completamente. naturalidade. E realmente há uma tendência às pessoas a gostarem mais do que é mais natural, mais biológico, e as marcas estão a alinhar-se com isso. Portanto, eu acredito que na parte da roupa, da parte da moda, isto vai também alinhar-se. Pode demorar um bocadinho mais, mas vai alinhar-se também. Agora, voltando aqui ainda um bocadinho para o meu mundo, Uhum. também é o nosso mundo, o mundo tanto da beleza e não só, não é o nosso mundo, mas o que é para ti, que são aquelas perguntas que eu faço, começo a introduzir aqui neste novo formato, que é o que é para ti a beleza, a definição de beleza? Então, o que é para mim beleza? Essa questão é É sempre a muito questão. difícil. É a questão, é a É questão. a questão. Eu acho que adoro essa pergunta, porque no fundo tu vais ter respostas completamente diferentes, porque uma das coisas que eu aprendi com a consultoria de imagem e com, no fundo, com a minha experiência e com tudo aquilo que eu sou, é que todos temos conceitos de beleza completamente diferentes. E quando eu era criança, tinha um conceito de beleza muito simples, muito tradicional, porque eu vivo numa aldeia, eu não tinha televisão, eu só tive internet quando fui para a faculdade, então não conseguia ter outros padrões de beleza, não conseguia ver outro tipo de beleza.
Mas depois, à medida que vais crescendo e vais vivendo experiências, tu vais percebendo o que é beleza. E aquilo que eu percebi foi, a beleza, no fundo, é aquilo é quando tu colocas um bocadinho de brilho em tudo que vês. Então, para mim, isso é beleza. É quando num dia mau tu olhas para a janela, vês um pai a brincar com uma criança e tu sorris. Isso é beleza. É ver alguma coisa feliz, alguma coisa positiva, é ver luz, ver brilho. Depois, claro, há coisas que vão sempre mudando. Tu tens conceitos de beleza que vão diversificando, que vão alterando. À medida que vais crescendo, aquilo que tu gostas e aprecias, em termos de imagem, em termos de, por exemplo, de produtos alimentares, tudo isso também acaba por mudar. Mas quando pensas em beleza, no fundo é aquilo que te dá prazer, é aquilo que te faz sorrir, é aquilo que desperta aqui aquele formigueiro que tu gostas. Então, se Sim. eu dissesse o que é para mim beleza, é o que te ilumina. É saberes olhar para uma coisa que até pode. É como uma obra de arte. Há pessoas que olham e que não conseguem ver nada. Há outras pessoas que olham e que veem o mundo. Porque é o padrão de beleza delas, é aquilo que elas veem. Mas até mesmo naquele quadro que tu não vês nada, se colocares um bocadinho de luz, se tentares visualizar, imaginar ou tentar pensar o que é que levou ao artista a criar aquilo, ou tentar imaginar como é que ele estava quando pintou, tu vais sorrir, vais imaginar coisas engraçadas, vais ver coisas positivas e automaticamente isso torna-se belo. Só que as pessoas associam beleza àquilo que tem que ser esteticamente aceitável e bonito. Não, isso muda. Há uns tempos atrás bonito era ser magríssimo, agora bonito já é ter algumas curvas. Daqui a uns tempos o bonito vai ser outro conceito qualquer. Temos é que saber valorizar, no fundo, em tudo, um padrão, em tudo, com brilho. Temos que olhar e ver brilho, temos que olhar e ver amor, ver luz. Isso é que é o padrão de beleza, tanto em nós como em tudo que nos rodeia. Olha, eu gostei muito da tua definição de beleza, da luz, do brilho, do amor, adorei, adorei, adorei mesmo. E, partilha aqui connosco os teus rituais de beleza. Aqui falamos de um bocadinho de Ah, autocuidado. tudo, de rituais de beleza, autocuidado, que estou a portanto, partilhar aqui connosco. Olha, um ritual de beleza que eu preciso e que não posso passar, infelizmente no inverno sim, mas não posso passar muito tempo sem apanhar sol. Eu preciso de apanhar sol. Uhum. Às vezes estou a conversar com a minha psicoterapeuta e ela pergunta-me: olha, como é que vamos descansar? Porque eu tenho essa dificuldade, nós estamos num mundo muito produtivo, então às vezes é difícil abrandar e perceber como descansar. E eu disse: olha, se eu pudesse estar uma hora a apanhar sol com os meus fones, sem nada, com a minha música de piano, com coisas calmas, tranquilas, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. É um ritual que eu preciso para ganhar força, ganhar energia e a nossa pele também agradece. Claro, com Ah, os devidos cuidados também, mas ela agradece. sim. E depois, outros cuidados que eu tenho. Rotina, eu preciso de uma rotina de beleza, eu preciso cuidar da minha pele de manhã, eu preciso deitar-me com a pele limpa, cuidar da minha pele à tarde não, à noite, antes de me deitar, que é um gesto de amor próprio. Ou seja, não é no sentido estético, claro que isso também importa, mas também é no sentido de amor próprio, porque quando chegamos ao final do dia, retiramos a maquilhagem, é como se estivéssemos a retirar tudo aquilo que fizemos durante o dia, todo aquele peso, todas aquelas tarefas que foram difíceis, como também vemos no espelho e sentimos felizes, olha, tudo aquilo que eu fiz hoje. E vamos retirar, vamos deixar a pele descansar, porque ela trabalhou muito durante o dia, para um dia novo. Então eu preciso de hidratar a minha pele, eu preciso de lavá-la, preciso de fazer às vezes em quando uma máscara, preciso destes rituais de beleza que no fundo vão me ajudar a sentir melhor comigo própria e que também vão ajudar a ter uma pele mais limpa, mais brilhante e mais saudável. E quando nos sentimos saudáveis, também sentimos super bem. Então, depois também tem a alimentação saudável, pratico ginásio, é fundamental para mim fazer exercício físico, nem que seja uma caminhada, faz-me diferente. Uma coisa que eu aprendi foi: se não te sentes bem, move-te. Boa dica. Se não te sentes bem, move-te. Movimenta-te, faz uma caminhada, vai lá fora, apanha ar fresco, anda, deita-te, mexe-te, tudo isso vai-te fazer sentir melhor. Quem é que Uhum. nunca se sentiu triste e depois ouve uma música assim mexida e começa a dançar e começa a libertar no fundo aquela adrenalina da felicidade, não é? E sentimos logo diferentes. Então eu, no fundo, não é que tenha muitos rituais de beleza, mas aqueles que eu tenho são muito importantes para mim.
apanhar sol, especialmente cuidar da minha pele, no geral, cuidar do meu Uhum. cabelo, e depois tenho outros rituais que não complementam. A alimentação, o ginásio, ler é fundamental, eu preciso de ler. Eu sou uma pessoa de letras também, mas eu preciso de ler, eu preciso de descansar. São pequenos hábitos de beleza que as pessoas muitas vezes associam só à parte da estética, de cuidados de cremes e assim. Às vezes são eles que nos fazem sentir belas, é descansa, tu precisas de descansar, ou lê, precisas de ler porque isso vai alimentar o teu cérebro, e se o teu cérebro estiver ativo, tu vais te sentir mais ativa, automaticamente vais fazer mais exercício, vais cuidar mais de ti, porque também vais ter conhecimento para isso. Então, no fundo, estes são os meus hábitos de beleza, se podemos chamar assim. E são ótimos. São, não é? Tratar pele, corpo, mente, tudo. É o que precisamos, não Sim, é? Desde três. não um Olha, então, todo, nós somos um todo. todo. É isso mesmo. É uma. E temos que ser. Temos que cuidar de tudo. Não é só negligenciar, ver a parte só física, é a parte é mental também, é tudo. E olha, para terminar, então, como e onde é que te podemos encontrar? Então, podem me encontrar no meio mais rápido, que é as redes sociais, no Sim. Instagram, e acho que acredito que depois vais colocar em baixo, ou queres que diga? Não, depois coloco. Pode dizer, para quem ouvir também no, para quem ouvir também é ser mais fácil, Ok. mas pode. Pronto, então é @sara_meireles_consultora, como podem encontrar também no meu site www.sarameireles.pt. São os meios mais práticos, mas também isto já há um estudo, já há um espaço físico e quem for da região Ah, daqui do norte, do Porto, também encontra-me num espaço físico em Passos Ferreira, no centro, que depois também no meu site vão ter a possibilidade de encontrar a morada e no Instagram também. isto para mim é uma novidade. Parabéns por este mais esta Obrigada. mensagem. Pois Sim, tenho que passar lá. vai ser lançado agora aqui em janeiro. Eu estou a dizer que já vou ter estúdio, porque como isto possivelmente vai ser em fevereiro, vai ser mais as pessoas assim também já vão conhecer, Sim, mas sim. sim, é uma novidade para este ano, 2023. Boa. Boa, boa, boa. Olha, muito obrigada. E temos que fazer coisas em conjunto, não é? Portanto, trabalhar o corpo, trabalhar a roupa, o rosto, tudo junto, não é? Temos que fazer. Acho que é super importante. E muito obrigada mesmo por estares aqui. Não sei se queres deixar alguma dica final. Acho que perdemos muita coisa. Ou um conselho, assim, uma palavra final. Agora lembrei-me. Assim, ok, o que é que posso dizer? Acho que no fundo é cuidem-se. Sim, Acho que para tudo, questão mental, questão física, cuidem-se. Sem cuidado não há evolução, não há crescimento. Cuidam-se e eu prometo, juro que há mudança. No fundo é essa. A exatamente. resposta é isso. Há mudança quando nos cuidamos e crescemos. Mas também se não nos cuidarmos, o crescimento é muito lento e muito difícil. E há meios mais fáceis para atingirmos aquilo que gostamos, se procurarmos as pessoas certas, soubermos aquilo que estamos a fazer. E uma dica assim importante: não sigam tudo o que vem na internet. Ok? Exatamente. Se há Continuo especialistas na área, por alguma razão. Não sigam tudo o que está na internet, porque nem tudo aquilo que está na internet corresponde à realidade ou é a forma mais correta de o fazer. e cada corpo é único, cada pessoa é única e aquilo que fica bem a determinada pessoa e aquilo que está na moda pode não ter nada a ver connosco e nem com a nossa essência, não é? Pode não estar de todo Lá está. alinhado. Portanto, é mesmo isso, cada ser é único. Portanto, cada uma de nós é única e é isso. Portanto, é uma boa dica para terminar. Olha, muito obrigada, Sara, e Eu é vemos que também em breve. agradeço. Vemo-nos em breve e agora vamos estar constantemente a conversar, porque tenho certeza que nós os vamos trazer muitas coisas este ano. Vamos sim, vai ser um ano brilhante, vai ser genial, portanto, e não vamos avançar muito aqui, mas vai ser incrível, incrível. Vai sim. Olha, vai sim, olha, obrigada. Obrigada e um beijinho a todas. Tá, beijinho para ti também, obrigada. Tchau, tchau.